Trazemos uma sequência chocante, dolorosa e reveladora. Uma linha de líderes africanos, visionários, nacionalistas e revolucionários, que foram brutalmente assassinados. Heróis que desafiaram o colonialismo, o neocolonialismo, a corrupção e as potências estrangeiras. E por isso, pagaram com a própria vida. Essa é uma jornada pela história de África contada através daqueles que tentaram mudá-la, e foram silenciados. Félix Roland Momié, dos Camarões, foi um dos primeiros líderes revolucionários africanos a desafiar o domínio colonial francês. Como presidente da União dos Povos dos Camarões, UPC, lutou incansavelmente pela independência do país. Sua popularidade o transformou em alvo. Foi envenenado com talidomida em 1960, em Genebra, por um agente da inteligência francesa. Sua morte silenciou uma voz crítica do colonialismo, mas fortaleceu o sentimento anticolonial na África. Patrice Lumumba, primeiro-ministro da recém-independente República Democrática do Congo, era um símbolo do panafricanismo e da autodeterminação. Seu governo foi visto como uma ameaça por interesses ocidentais, especialmente após buscar apoio da União Soviética. Em 1961, foi brutalmente assassinado, num complô envolvendo autoridades belgas, líderes locais e apoio da CIA. Sua morte é uma das mais emblemáticas intervenções neocoloniais no continente. Sylvanus Olímpio, presidente do Togo, buscava manter seu país fora da esfera de influência francesa. Após se recusar a integrar soldados togoleses que haviam servido no exército francês, foi assassinado em 1963 por militares liderados por Gnassingbé e Adema. Foi o primeiro golpe de Estado bem-sucedido na África pós-independência, marcando o início de uma era de instabilidade militar no continente. Mehdi Ben Barka, do Marrocos, era um pensador revolucionário, anti-imperialista e defensor da solidariedade entre os povos do Terceiro Mundo. Desapareceu misteriosamente em Paris, em 1965, em um caso ainda não completamente esclarecido, envolvendo os serviços secretos da França e do Marrocos. Sua ausência virou símbolo da repressão contra as lideranças progressistas africanas no exterior. Eduardo Mondlane, fundador da Frelimo, foi peça central na luta contra o colonialismo português em Moçambique. Defensor de uma independência baseada em inclusão social e educação, foi assassinado em 1969 por uma bomba disfarçada de encomenda, supostamente organizada pelos serviços secretos portugueses em colaboração com dissidentes internos. Abdirachid Ali Shermarke, presidente da Somália, liderava uma jovem república em meio à Guerra Fria. Em 1969, foi morto por um dos seus próprios guardas. Seu assassinato abriu caminho para o golpe de Estado de Siad Barre, que mergulhou o país em décadas de autoritarismo e, posteriormente, de colapso institucional. Abeid Amani Karume, presidente de Zanzibar, foi um dos líderes da fusão entre Zanzibar e Tanganyika, que formou a Tanzânia. Foi assassinado em 1972 por rebeldes internos, no momento de tensões étnicas e políticas. Sua morte quase levou à ruptura da união que havia fundado o país moderno. Amílcar Cabral, líder da luta de libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde, foi um dos intelectuais mais respeitados do continente. Em 1973, foi assassinado por membros dissidentes de seu próprio movimento, possivelmente com envolvimento da Polícia Política Portuguesa, PID. Sua morte privou a África de uma das mentes mais visionárias do século XX. Ngarta Tombalbaye, presidente do Chad, governava com mão de ferro e enfrentava crescentes revoltas populares. Em 1975, foi deposto e morto por militares durante um golpe de Estado, resultado do descontentamento com seu autoritarismo e má gestão econômica. Murtala Mohamed, general e presidente da Nigéria, era visto como um reformista corajoso. Em 1976, tentou reestruturar o país e combater a corrupção, mas foi morto em uma emboscada liderada por oficiais contrários às suas mudanças. Seu assassinato deixou marcas profundas no processo de transição democrática nigeriana. Mari Ngouabi, presidente do Congo-Brazzaville, era aliado do Bloco Socialista. Foi assassinado em 1977, possivelmente como resultado de divisões internas no partido ou conspirações militares. Sua morte deu início a um ciclo de instabilidade que perduraria por anos. William Richard Tolbert Jr., presidente da Libéria, tentou implementar reformas sociais e romper com o isolamento político do país. Em 1980, foi deposto e executado durante um sangrento golpe militar liderado por Samuel Doe, o primeiro líder da etnia indígena a assumir o poder no país dominado por américo-liberianos. Anwar Sadat, presidente do Egito, ficou famoso por assinar a paz com Israel em 1979. Essa decisão dividiu profundamente o mundo árabe. Em 1981, foi assassinado por extremistas islâmicos durante uma parada militar,
sob alegação de traição à causa palestina. Samora Machel, presidente de Moçambique, foi um dos líderes revolucionários mais carismáticos da África Austral. Em 1986, morreu na queda de um avião em território sul-africano, cercada de suspeitas de sabotagem pelo regime do apartheid, que se opunha à sua aliança com o ANC e ao socialismo moçambicano. Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso, é lembrado como Che Guevara africano. Entre 1983 e 1987, promoveu profundas reformas sociais, combateu o imperialismo e defendeu os direitos das mulheres. Foi traído e assassinado por seu ex-aliado Blaise Compaoré, com apoio de potências estrangeiras. Ahmed Abdallah Abderrahmane, presidente das Comores, foi assassinado em 1989 por soldados ligados a mercenários franceses. Sua morte reflete a influência de interesses externos na instável política do arquipélago. Samuel Canyon Doe, da Libéria, chegou ao poder com golpe e governou com autoritarismo. Em 1990, durante a Guerra Civil, foi capturado por forças rivais, torturado e morto brutalmente, em um episódio amplamente divulgado e que chocou o mundo. Mohamed Boudiaf, um dos heróis da independência da Argélia, foi chamado de volta do exílio para liderar o país em 1992. Meses depois, foi assassinado durante um evento público, no atentado que muitos acreditam ter sido tramado por setores militares contrários às suas reformas. Melchior Ndadaye, primeiro presidente Hutu democraticamente eleito no Burundi, foi morto em 1993 por militares tutsis, apenas 3 meses após assumir o cargo. Sua morte gerou uma onda de massacres e uma longa guerra civil. Juvenal Habyarimana, presidente de Ruanda, morreu em 1994 após seu avião ser derrubado. O atentado também matou o presidente do Burundi, Cyprien Ntaryamira. O fato desencadeou o genocídio ruandês, com mais de 800 mil mortos em poucas semanas. Cyprien Ntaryamira, presidente do Burundi, estava a bordo do avião de Habyarimana. Sua morte, juntamente com a do líder ruandês, aprofundou os conflitos étnicos entre Hutus e Tutsis nos dois países. Ibrahim Baré Mainassara, presidente do Níger, chegou ao poder com golpe e também morreu por meio de um. Em 1999, foi executado por soldados da sua própria guarda presidencial em meio a disputas políticas. Laurent Désiré Kabila, presidente da República Democrática do Congo, derrubou Mobutu Sese Seko e tentou reconstruir o país. Em 2001, foi assassinado por um dos seus guarda-costas. Seu filho, Joseph Kabila, assumiu o poder logo depois. Robert Gay, ex-líder militar da Costa do Marfim, tentou retornar ao poder em meio a uma rebelião em 2002, mas foi morto em circunstâncias ainda nebulosas. Sua morte marcou o início de uma guerra civil no país. João Bernardo Nino Vieira, presidente da Guiné-Bissau, teve um mandato turbulento, com vários retornos e quedas do poder. Em 2009, foi morto por soldados em retaliação ao assassinato do chefe do Estado-Maior, que também havia sido morto horas antes. Muammar Gaddafi, líder da Líbia por 42 anos, foi um dos líderes mais controversos da África moderna. Em 2011, após uma revolta interna e intervenção da OTAN, foi capturado e executado por rebeldes, selando o fim de seu regime e mergulhando a Líbia no caos. Ibrahim Traoré, atual líder de Burkina Faso, é o mais jovem presidente africano, com apenas 37 anos. Desde que assumiu o poder em 2022, por meio de um golpe de Estado, tem adotado uma postura firme contra o neocolonialismo e grupos extremistas que desestabilizam o país. Sua liderança ousada o colocou na mira de muitos inimigos, e ele já sobreviveu a 18 tentativas de assassinato. Isso revela a intensidade da pressão que enfrenta, tanto de forças internas quanto de interesses externos que resistem à mudança. Diante de um histórico marcado por perseguições e assassinatos de líderes africanos nacionalistas, a pergunta se impõe com inquietante urgência: será Ibrahim Traoré o próximo? Ao revisitar essa longa lista de mártires do continente africano, entendemos que não falamos apenas de nomes e datas. Cada um deles simbolizava um projeto de África, uma África independente, soberana, justa e verdadeiramente livre. Hoje, ao vermos Traoré seguir o mesmo caminho de enfrentamento, resistência e autodeterminação, não podemos ignorar o peso da história. E voltamos à pergunta que não quer calar: será ele o próximo? Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Aproveite para fortalecer essa comunidade de consciência. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Exaltino Matlassi, ative o sino das notificações e compartilhe este conteúdo com todos que acreditam que a história africana precisa ser contada, com coragem, verdade e dignidade. Nos vemos no próximo vídeo. Paz e consciência.